Esse trabalho que nós vamos mostrar aqui hoje, ele é a prova de que o Espiritismo não é só evangelização observada nos centros espíritas, não é? Que é a imagem predominante, quando não a solução via benzimento de roupas, acendimento de velas nas encruzilhadas para resolver os nossos problemas pessoais, de relacionamento, seja lá de que forma for. O Espiritismo, antes de ser uma proposta de fins morais ou religiosos, como preferem alguns, ele é uma proposta filosófico-científica. Ele começa com estudos de um observador, de um pesquisador, mais conhecido como educador, chamado Denisard Hippolyte Leon Rivaio, ou Allan Kardec, e na realidade tudo começa com a descoberta, ou talvez com a definição daquilo que nós chamamos de mediunidade, né, que hoje se tornou reconhecida como peculiar a todas as criaturas humanas, por ser até uma consequência de uma glândulazinha chamada epífise ou pineal, super conhecida na antiguidade, mas de uma certa forma considerada apenas mecanicamente pela medicina até o século XX, quando descobriu-se que tinha outras finalidades, outras funções, além de ativar o nosso aparelho reprodutor, nossas funções sexuais. Então, a epífise hoje percebe-se, até por estudos realizados no final do século XX, que tudo indica até preponderante sobre o sistema endócrino, não é? E, de acordo com as concepções espiritualistas, ou espirituais, ou espíritas também, ela é a conexão entre o corpo físico, o corpo intermediário, chamado corpo espiritual, ou corpo perispiritual, e a essência, o espírito. Então, esse conteúdo que nós vamos mostrar aqui a respeito da personalidade nos pede, olhemos a vida do ponto de vista do espírito. De um espírito que carrega um corpo, não de um corpo que carrega um espírito. Nós vamos ver que tem muita coisa interessante aí, né, como proposta de reflexão, porque nós estamos aí num momento extraordinariamente bonito e interessante, de grandes mudanças, muita gente pensando. Tem muita coisa boa sendo produzida por pessoas na área espírita ou não espírita, dignas de apreciação, de observação, porque são pessoas também interessadas na verdade que o Espiritismo oferece também, não é? E que acredito eu, pelo que eu pouco conheço, preenche todas aquelas lacunas que talvez estejam ainda representando resistências na evolução de determinados conceitos. Do ponto de vista da religião, o Espírito Emmanuel, em 1939, num livro pouquíssimo conhecido, são 411 perguntas, se não me falha a memória, divididas assim de uma forma muito racional, o que nos leva a crer que aquilo lá não foi necessariamente oriundo daquele pequeno grupo de estudiosos do Espiritismo que acompanhavam Chico Xavier e Pedro Leopoldo, porque em 1939 Pedro Leopoldo era nada mais do que um vilarejo ali a 20, 30 quilômetros de Belo Horizonte, e a divisão em ciências abstratas, ciências físicas, Emmanuel respondendo perguntas sobre psicologia, sobre sociologia, sobre química física. Não é possível que aquele povo ali tivesse capacidade de fazer perguntas com tanta consistência e Emmanuel trazer todas as respostas. Emmanuel com certeza tinha capacidade para isso, mas na realidade aquele conjunto de perguntas, acho que o próprio Emmanuel que formulou através do médium, transmitiu as respostas também, para servir talvez de referência para aqueles que viessem a estudar o Espiritismo dentro de uma preocupação mais moderna, mais atual. E uma das respostas que ele dá é muito interessante, porque ele fala que o Espiritismo não veio à Terra para substituir nenhuma religião, mas sim trabalhar por transformar aquelas que aí estão, elevando-as das suas concepções relativas para o clarão da verdade imortalista. Então, onde as escolas religiosas ainda estão presas aos conceitos antigos de céu, de inferno, de dia do juízo final, o Espiritismo mostra que a continuidade da vida é uma coisa concreta, é uma coisa positiva. A vida ali é tão parecida quanto aqui, ou melhor, aqui é uma consequência da de lá, é uma continuação da de lá.
Isso foi dito em 39, nos anos 70, 80, a física quântica vem falar nos universos paralelos, e no século XXI a física quântica vem dizer que essa realidade aqui é virtual. O que coincide com aquilo que o Emmanuel disse, com o que o Kardec ouviu lá no seu tempo, com o que o Chico Xavier, que não era físico nem nada, dizia. O mundo material nada mais é do que uma extensão do mundo espiritual. Então nós vamos ver umas coisas muito interessantes aí. São 23 respostas, mas com uma quantidade de informações muito grande. E para, de uma certa forma, instigar mais a nossa reflexão, nós pegamos 14 exemplos de um psiquiatra que não é espírita, é americano. A gente tem assim acompanhado o trabalho dele, que já praticamente vai ficando no passado, mas que no final do século XX trouxe uma contribuição muito importante, até pelo fato de confirmar a existência da reencarnação na vida daqueles pacientes que aí recorreram, que é o Brian Weiss. Então tem 14 casos e de lá nós abstraímos muitas informações interessantes, né? Então vamos em frente. A humanidade se compõe de personalidades que constituem as existências individuais e das gerações que constituem as existências coletivas. Isso é o que o Kardec disse lá no Obras Póstumas. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei que foi dito pelo Camille Flammarion na hora do enterro do Kardec, e isso aí está lá no golpe, lá no túmulo onde ele está enterrado no Père Lachaise, que não é o cemitério onde ele originalmente foi enterrado. Ele foi enterrado num cemitério próximo à sua casa. No seu início, a criatura humana não tem senão instintos. Mais avançada e corrompida só tem sensações. Mais instruída e purificada tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e revelações sobre-humanas. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Da mesma maneira que na vida humana há dias infrutíferos, na do espírito há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Isso aqui é muito interessante, está no Livro dos Espíritos. E na questão 350, eu, por conta da morte do sobrinho, lá de 33 anos, fui fuçar para entender um pouquinho, né? E a gente há 10 anos faz aí um estudo criterioso no trabalho do Chico Xavier de 72 até 1980 e alguma coisa, naquelas chamadas cartas de Chico Xavier. 90% de quem escreveu cartas por ele nas reuniões públicas são jovens. Muitos deles morreram em acidentes e muitos também em consequência de causas naturais. Só para citar alguns exemplos, Augusto César Neto, 28 anos, mergulhador aqui do IP Clube, jogava futebol. Domingo de Carnaval, 1968, foi dar um mergulho lá com os amigos em Praia Grande, para voltar para almoçar em São Paulo. Na hora que mergulhou, o coração parou. Roberto Muscati, filho do Dr. Davi Muscati, médico aí do Einstein, faleceu, aliás, no ano passado. E o jovem tinha acabado de entrar na faculdade de medicina, me parece que era essa aqui, porque o Dr. Muscati foi formado aqui. E na realidade, o que aconteceu com o Roberto, 19 anos, a mãe falou: olha, você tem um problema aí de respiração, faça a cirurgia muito simples de correção aí no septo nasal, e para que você possa depois se dedicar integralmente ao estudo. 3 dias depois da cirurgia, de procedimento muito simples, um descongestionante nasal fez com que seu coração parasse e se encarnasse. Carlos Alberto Lourenço da Silva, moço de 20 e poucos anos, primeira lista de engenharia na Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo. Depois da aula, num certo dia, foi com os amigos para a aula de educação física, na época era obrigatório, foi jogar basquete. Na hora que começou a se exercitar, o coração parou. Carlos Eduardo Frankenfeld, 15 anos, filho de uma médica e de um engenheiro do Rio de Janeiro, Niterói, pais espíritas, embora isso não tenha ajudado em nada, porque a dor foi a mesma. O menino, ao amanhecer do dia, não vinha tomar café, a mãe estava servindo café para os outros 2 irmãos. Ela foi até o quarto dele para ver o que tinha acontecido, o moleque tinha morrido durante aquela madrugada.
coração, Paulo. Mais ou menos como o meu sobrinho lá. Aí a gente vê que a maior parte desses jovens que morreram, eles como que já tinham intuitivamente a ideia de que iam viver pouco. Isso fica evidenciado em muitas cartas que o Chico psicografou. E a gente observa o seguinte: muitos dos que vieram já para viver pouco, para completar um programa que, na realidade, o isentava de determinadas transgressões às leis de Deus, que é a lei de causa e efeito, na realidade procuraram valorizar ao máximo a vida. Se a gente estuda a história pessoal de cada um deles, vamos ver que eram pessoas que viviam intensamente. Mas outros, e a gente vê isso nas cartas, tinham um desinteresse muito assim, evidente em relação à vida. O caso do Henrique, que é meu sobrinho. Ele, há 1 ano e meio atrás, pôs na cabeça que ia morrer. Porque ele perdeu um irmão 8 anos antes, por causa de um AVC aos 19 anos, e de repente ele entrou naquele surto, pânico, diagnosticado pelos médicos, de tratamento, psiquiatra, psicólogo, e o moleque encasquetado que ia morrer, e achava que a pressão dele sofria alternâncias, ia para a farmácia e media, ia para o PS e media, não concordava com o diagnóstico, comprou um aparelho, media, dizia que o aparelho estava errado, voltava ali, voltava cá. Isso foi um tormento para a família durante um ano e pouco. E não deu outra. No dia 8, dia 7, semana passada, quarta-feira, 6 horas da manhã, acordou, foi beber água, na hora que voltou, caiu, convulsão, 40 minutos depois, paramédico, SAMU, todas essas coisas todas, resgate. O moleque falou: mãe, acho que eu vou morrer, me perdoa. Morreu. Assim foi o término da vida dele. É como se ele já soubesse que realmente isso ia acontecer. Pegamos a questão 350 do Livro dos Espíritos, ele fala que é assim mesmo, não é? Os espíritos voltam e sabem qual vai ser, porque o Espiritismo fala: a única fatalidade da vida, tirando o suicídio, é o instante da morte. Então, nós sabemos já que vamos morrer, e quando se aproxima esse momento, a gente começa a ficar apreensivo, né? Porque a gente não está preparado, né? Até pela cultura que nós temos de que a morte é uma coisa tenebrosa, quando é simples mudança de plano, né? Então, o Livro dos Espíritos fala que o cara não tem conscientemente a lembrança daquilo, mas ele é como que sente ou pressente que a carga de experiências que ele tem é uma carga difícil, né? Porque aqueles que foram, que viviam intensamente, que não tinham conhecimento espírita, alguns chegaram lá e se informaram a respeito das transitoriedades da vida, né? Aqueles que foram e não conseguiram se convencer disso sofrem tanto quanto os que ficaram na retaguarda. E aí o Ação e Reação nos fala a respeito do comprometimento dos pais, porque os pais muitas vezes eles estão realmente na posição de quem, bom dia, oferece uma vaga para aquele que vai reencarnar, por vê-lo assim numa situação muito difícil lá no plano espiritual. Então se voluntarizam e recebem aquele ali. E outros, na realidade, eles na verdade, estão comprometidos com esse e vêm para experimentar aquela frustração da perda de um filho que lutou tanto para criar, para educar e desenvolver, justamente porque está, de uma certa forma, na condição de quem fez aquele cara se matar lá atrás, porque invariavelmente o que vive pouco é o suicida do passado. Fica à vontade, meu irmão. Fica à vontade. O senhor está no lugar certo, é um hospital aqui. Fica tranquilo. Vai lá, meu irmão. Fica à vontade. Que tomara que seja só uma coisa passageira. Bom, então o que acontece é que, na realidade, esses outros pais são aqueles que muitas vezes estão enfrentando assim a prova dura por terem subtraído a companhia do filho dos outros em outra vida e agora vem experimentar a frustração da perda. No caso do casal e dos meus parentes, perderam 2, né? E sinal que o comprometimento deles deve ser grande. Outra coisa que está lá no conteúdo do Espiritismo: o espírito deve permanecer no mesmo mundo até que ali haja adquirido a soma dos conhecimentos e a grande perfeição, e o grau de perfeição, melhor dizendo, que tal mundo comporte.
Essa outra informação aqui, realmente a gente vê que tem existências que praticamente são nulas, né? Porque os caras vivem para comer, na verdade não acrescentam nada a si mesmos, porque na realidade é isso que importa, né? E saem daqui como começaram. Então, se nós fizermos uma análise, é como aquele domingo chuvoso, que você acorda indisposto e fica o dia inteiro sem fazer absolutamente nada e vai dormir e não aproveitou o dia, a não ser ver televisão, às vezes ler alguma coisa um pouco importante para os noticiários aí do mundo moderno, né? E há existências que assim podem ser avaliadas, né? Palavra cujo significado é máscara, derivada do latim personare ou persona. Personalidade é definida como o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém, sendo sua formação um processo gradual, complexo e único a cada indivíduo. Isso é a classificação, aliás, a definição da psicologia. Admitindo-se a existência do espírito, que é a partir de onde nós vamos começar o nosso raciocínio aqui hoje, e das vidas sucessivas através da reencarnação, como compatibilizar esse conceito e a visão do espiritismo? Diz Kardec, na verdade, o conceito ganha uma amplitude maior com a visão oferecida pelo espiritismo, tornando-se necessário considerá-la em dois níveis. O primeiro, o da individualidade ou ser essencial, que é o espírito, né? Ou a mente. E segundo, o da condição circunstancial composta a cada nova reencarnação, denominada personalidade. A primeira vai sempre incorporando os aprendizados desenvolvidos durante a vivência da segunda. O Espiritismo afirma ser a destinação do espírito sua evolução, que na condição humana caracteriza-se pela capacidade do pensamento contínuo. André Luiz nos fala isso, uma evolução em dois mundos, como consequência da individualização do princípio inteligente, que foi o que os espíritos disseram a Kardec. Porque nós viemos lá das formas primitivas, do mineral, do vegetal, do animal irracional inferior, do animal irracional superior, até chegarmos no homem. E aqui nós estamos indo na direção da nossa espiritualização, que por sua vez teria desenvolvido suas potencialidades nas variadas formas e espécies dos reinos mineral, vegetal, animal irracional inferior superior, estando atualmente na condição do animal racional ou humana. Quando e como teria iniciado essa caminhada evolutiva? Vamos aí agora, só Kardec. O espírito está em sua origem no estado de nulidade moral e intelectual, como a criança que acaba de nascer. Na Revista Espírita de 1864. Semelhante ao estado de infância na vida. Essa caminhada é cumprida numa série de existências que precedem o período chamado humanidade, está no Livro dos Espíritos, que não tem na Terra o ponto de partida da primeira encarnação humana, começando em geral nos mundos ainda mais inferiores, não sendo, porém, regra absoluta, podendo ocorrer como exceção na Terra, está no Livro dos Espíritos. E o Espiritismo tem essa história de classificar os mundos de mundos inferiores, primitivos, os mundos de expiação e provas, os mundos de regeneração, os mundos felizes, os mundos superiores, né? Está lá no 3º capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos. E cada um desses mundos tem as suas múltiplas esferas a circundarem-no e, na realidade, abriga espíritos de acordo com o grau evolutivo. A Terra oferece um vasto campo de progresso por reunir variados graus de inteligência e moralidade, desde a selvageria própria do animal até a civilização mais adiantada. Está no livro A Gênese. A faculdade dominante no estado selvagem é o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas, liberdade que se desenvolve com a inteligência. Esse instinto é um reflexo condicionado ao longo de múltiplas experiências, né? E, na realidade, a evolução consiste justamente na transformação desse reflexo, vamos dizer assim, negativo do ponto de vista do comportamento humano,
na inteligência que vai controlar esse instinto, porque esse instinto é definido pela espiritualidade de Kardec como sendo uma inteligência rudimentar, um princípio de inteligência. Suas predisposições, no caso do espírito, instintivas, são as de antes da sua encarnação, podendo impeli-lo a atos repreensíveis, no que será secundado por espíritos simpáticos a essas disposições. Predisposições instintivas têm a ver com o nosso comportamento social, né, com o nosso comportamento em 3 níveis: o nível de nós para conosco mesmo, do nível de nós para com aquilo que é a família, e de nós para aquilo que é a sociedade. Sua inteligência apenas desabrocha, ela ensaia para a vida no começo do processo evolutivo, no estado semelhante ao da infância, como disse ali há pouco o próprio Kardec. Em que momento o espírito começa a participar conscientemente nos seus programas reencarnatórios? Diz o Kardec, Revista Espírita, 1864, janeiro: não é nem após a primeira, nem a segunda encarnação que a alma tem consciência bastante nítida de si mesma para ser responsável por seus atos, talvez só após a 100ª ou 1000ª. Eu fiquei escandalizado com essa história quando eu li, achei que realmente o Kardec estava meio xarope. Mas, se vocês tiverem o cuidado de ver, a longevidade na Terra, na época do Cristo, era 25 a 28 anos. Século XIX, ou seja, quase 20 séculos depois, a longevidade, segundo a avaliação dos nossos estudiosos aí que não são espíritas, era 43 a 46 anos. No século XX, nós quase que dobramos, nós saímos dos 43 a 46 para 60 a 65 no final. E abrimos agora o século XXI com 70 a 75 anos. Então, vamos imaginar que aquele cálculo que o cara maluco lá fez no começo do século XX, que a gente sempre cita, né? Uma existência, na realidade, do ponto de vista assim, de aproveitamento evolutivo, só é aproveitado em 1/3. Então, vamos imaginar, se a existência lá na época do Cristo, o Cristo morreu velho, com 33 anos, né? É a média, né? Estou falando da média, não quer dizer que todo mundo morria com 28 anos. A média, por quê? Olha, tinha muita epidemia, não tinha medicina, tinha muita guerra, tinha os eventos da natureza. A gripe espanhola, que não está tão longe de nós, século XX, 1919, reduziu a 1/3 a população da Terra. Porque o antibiótico só chegou na Terra na Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill foi o primeiro cobaia. Não sei se vocês conhecem as histórias que envolvem isso. Então isso deu uma modificada no perfil da saúde humana. Na época de Kardec, a gente vê na Revista Espírita, epidemias de cólera aconteciam e matavam milhares de pessoas de fome. Sabe por que de fome? Não é porque os alimentos estavam contaminados, porque a cólera geralmente é produzida pela água maltratada, por tudo isso aí, por ratos, sobrealimentos e outras coisas mais. Isso acontecia justamente porque as pessoas adoeciam, não existia esse comércio interativo entre cidades e a agricultura ficava abandonada, não se produzia alimentos. Então morriam de fome mesmo. Na Revista Espírita, num dos números da Revista Espírita, tem um caso de Sete, uma cidade da Bélgica, onde, na realidade, um padre foi, porque os padres tinham um papel muito importante no contexto social e muitos deles eram verdadeiros abnegados e missionários. E eles acabam morrendo depois de se desdobrar no tratamento de milhares de pessoas, ou de centenas de pessoas na sua cidade. E no plano espiritual, ele se manifesta posteriormente num evento lá, numa reunião na cidade de Sete, e ele fica assustado com o que ele vê, porque ele vê pessoas devorando-se a si mesmas como espíritos, porque muitos ainda não tinham percebido que tinham morrido. E, na realidade, o corpo que nós temos aqui é o que se replica no plano espiritual melhor, que nos acompanha como espíritos no plano espiritual com a configuração que nós temos aqui. Então, Kardec dá até uma explicação de como é que isso é possível, né, da ilusão que as pessoas têm em relação à continuidade da vida, né? Então, essa história aí, se você viveu 28 anos, na verdade você só viveu 4. Porque 4 você dorme, 4 você tem 18, você 20, mais ou menos você está virando adulto, não é assim? Porque a condição de adulto, do amadurecimento do corpo para a idade adulta,
seja no século XXI, seja lá nos primeiros tempos, é a mesma. Você não tem a maturidade física e intelectual aos 10 anos, você precisa de chegar nos 20. Dividindo os 8 que sobram, 4 você vai dormir, né? 1/3 do tempo você dorme, então sobra 4, diluído em 20. Então o nível de aproveitamento a cada existência era muito pequeno, ainda hoje é, não é? Até porque a gente sempre fala nos 60 anos para dar um número redondo. Você só vive 20. 20 você está virando adulto e 20 você está dormindo. Os 20 que sobram está diluído em 60 e você fica preocupado com questões meramente circunstanciais, ou seja, os prazeres que a vida possa oferecer, que o corpo, que a matéria possa oferecer, né? Então não tá errado o Kardec, não, eu não sei se ele levou em consideração, porque na época não tinha esses dados que se tem hoje, né, sobre a longevidade humana. A responsabilidade perante a vida cresce em razão do desenvolvimento da inteligência, diz Allan Kardec. Durante longos períodos, o espírito encarnado é submetido à influência exclusiva dos instintos de conservação. Então a personalidade é modelada, é organizada em função das suas compulsões. Ela não é uma coisa racionalizada, ela começa a ser racionalizada quando você desenvolve a consciência, que é o que ele vai falar aí. Pouco a pouco se transformam em instintos inteligentes, ou melhor, dito, se equilibram com a inteligência. Mais tarde, sempre gradativamente, a inteligência domina os instintos, que é a evolução. Então, numa humanidade como a da Terra, que vai do selvagem até o nível mais intelectualizado, não é possível que todos, por exemplo, tenham o mesmo tipo de entendimento ou compreensão a respeito das coisas. Ontem nós falamos sobre paz e felicidade em outro lugar. Não é possível que o índio selvagem, que vive, às vezes, antropófago na África, ainda hoje, tenha uma noção de que seja paz para aquele que está olhando o mundo socialmente falando hoje, né? Então esse é um conceito também, como a gente disse lá, é a cenourinha na frente do coelho, né? Nós vamos, na realidade, transformando a busca quase irracional pela satisfação do prazer, seja o prazer gástrico, o gastronômico e o prazer sexual, e vamos modificando isso e buscando outros valores que vão sendo, de uma certa forma, descobertos pela nossa inteligência. Então, o Kardec diz que só quando a inteligência domina os instintos é que começa a responsabilidade. Então, talvez aí a gente consiga até interferir nos nossos programas reencarnatórios. Até então, a gente é meio que levado pelas circunstâncias reflexas da existência ou das existências anteriores, como nós vamos ver daqui a pouquinho, quando a gente vê os primeiros casos do Brian Weiss. O espírito fica num estado inconsciente durante numerosas encarnações, é como que uma coisa mecânica, né? A luz da inteligência não se faz senão aos poucos, e a responsabilidade real só começa quando o espírito age livremente e com conhecimento de causa. Porque nós vamos ver a história da memória daqui a pouquinho, o conhecimento é cumulativo, ele não se perde, não é? E ele vai interagindo dentro da nossa consciência. Vamos ver os primeiros exemplos aí do Dr. Brian Weiss, psiquiatra americano, não sabe nada de espiritismo. Primeiro caso da Elaine, uma psicóloga, os efeitos experimentados que levaram ela a procurar a sua assistência. Dores intermitentes e torturantes no pescoço, ombro e alto das costas. Segundo a avaliação, nos outros colegas dele, de profissão médicos, não encontraram nada físico nele. Então era uma dor, na realidade, determinada por algum fator psicossomático. E ela tinha também alguns transtornos psicológicos, pânico das alturas e afogamento, além da relutância em se expressar e assumir riscos, embora ela fosse uma executiva americana, né? Ela está ligada à empresa, embora psicóloga. Morte em vida anterior, em que, como soldado, foi atacado letal e inesperadamente pelas costas, após ter sido feito prisioneiro, sentindo-se em seguida precipitar-se num fosso que cercava o castelo em que o fato se deu. Noutra existência, morreu por enforcamento em praça pública após ter sido acusado de crime que não cometera. É interessante a gente ver esse caso, porque a gente percebe que a essência, a individualidade, o espírito é sempre o mesmo, não é?
vai mudando a formatação, a existência após a existência, muda o cenário, muda o enredo, mas o problema essencial é do ser. A gente vê, pressupõe-se, né, pelo menos eu pressuponho isso, que aquele pânico das alturas tem a ver com esse precipitar-se no fosso que cercava o castelo. Ela levou uma estocada por trás daquilo que está dizendo, né, naquela revivescência. Segundo informações, todos os processos observados por ele não são induzidos. Eles, na realidade, o paciente é levado a um relaxamento superficial, alguns mergulham num relaxamento mais profundo, e essas informações elas vão brotando espontaneamente, não cronologicamente numa sequência. Tem coisas que aparecem primeiro, tem a ver com existências recuadíssimas no tempo, outras com existências mais recentes. Mas há casos em que os mais recentes vêm primeiro e os outros vêm com mais anterioridade. E, na realidade, não são, como disse, induzidos, vêm espontaneamente. E uma coisa que alguns pacientes revelaram é que nos estados alterados de consciência que se viam, elas percebiam a presença de um outro indivíduo ao lado do médico ou deles, pacientes, que até resultou num dos livros dele, que o primeiro livro é Muitas Vidas, Muitos Mestres, porque os mestres estão sempre por trás de determinadas revivescências, e tem um outro que fala sobre a sabedoria dos mestres, né, que é um outro livro onde ele vai abordar a presença dessas figuras nos casos em que ele trata. O caso número 2 é o Jacques, um piloto de carga. Os efeitos físicos, artrite gotosa, hipertensão, mas psicológicos, um acúmulo de ressentimentos, isso é uma característica pessoal, natural do indivíduo. Explosões emocionais beirando a fúria, fobia monossintomática sobre a possível falta da asa do avião que pilotava, piloto, né? Todo dia, na hora que ele ia começar os seus procedimentos de trabalho, ele tinha a sensação que a asa direita não existia. Ao iniciar qualquer procedimento, a causa seria a morte numa vida anterior, vitimado por engano da bateria antiaérea alemã, que era o país que ele representava na Segunda Guerra, que arrancou a asa direita do avião que pilotava. Segundo o Dr. Bryan, isso determinava a fobia, todo dia aquela sensação de que a asa faltava. Regredido a outra vida, morreu vítima de infecções múltiplas derivadas de graves lesões nos joelhos ao colidir com uma cerca baixa, apesar do tratamento constante, o que o tornou irritado, deprimido, levando-o à morte prematura, e isso determinava a artrite gotosa que ele tinha. Noutra regressão, viu-se atingido pelo chifre de um animal que lhe perfurou a cabeça, atravessando o lobo occipital do cérebro, saindo bem abaixo do olho direito, o que determinava as enxaquecas atuais. Esses quadros, eles nos remetem justamente à visão lá do capítulo 7 do livro Céu e Inferno de Kardec, que diz que ninguém foge de si mesmo. Você pode passar o tempo que for necessário, os problemas, sejam os traumas que você gravou assim intensamente, fixou na sua memória de profundidade com muita intensidade, eles terão que, mais dia menos dia, serem trazidos à tona, ou em forma de, talvez, anomalias do ponto de vista do funcionamento da máquina física, ou do comportamento psicológico, psiquiátrico que você manifeste, que é uma forma de você reharmonizar as estruturas, muitas vezes transtornadas aí por determinados problemas nascidos aí em existências que se foram. Esse processo se dá todo na Terra, esse processo evolutivo que foi dito pelo Kardec até agora há pouco. Diz Kardec que a Terra foi, mas não é mais um mundo primitivo. Os mais atrasados seres humanos encontrados em sua superfície já se despojaram das primeiras fraldas da encarnação. São os nossos selvagens. Estão em progresso comparativamente ao que eram antes que seu espírito viesse encarnar neste globo. Que se julgue agora o número de existências necessárias a esses selvagens para transpor todos os degraus que os separam das mais adiantadas civilizações.
todos esses degraus intermediários se acham na Terra sem solução de continuidade, se pode segui-los observando as nuances que distinguem os diferentes povos. Nossas imperfeições são um único obstáculo à nossa felicidade futura, portanto, estudemo-nos a fim de que nos aperfeiçoemos. No ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar sensatamente o bem e o mal, e é também deste ponto que a sua responsabilidade é mais seriamente empenhada, já que não mais se pode dizer o que dizia Jesus: perdoai-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. As personalidades são desse modo moldadas a cada existência, refletindo no exterior a realidade interior. Kardec diz: criado simples e ignorante, o espírito está em sua origem no estado de nulidade moral e intelectual, quer dizer, isso é aquele ponto em outro mundo primitivo ainda, como a criança que acaba de nascer. Se não fez o mal, também não fez o bem, nem é feliz, nem infeliz, age sem consciência e sem responsabilidade, desde que nada tem para perder, como não pode retrogradar. Sua responsabilidade só começa no momento em que se desenvolve seu livre-arbítrio, porque a gente pensa que somos donos disso, mas isso é um processo também gradual, progressivo, que está ligado à consciência e inteligência. Seu estado primitivo não é, pois, um estado de inocência inteligente e raciocinada. Consequentemente, o mal que fizer mais tarde, infringindo as leis de Deus, abusando das faculdades que lhe foram dadas, não é um retorno do bem ao mal, mas consequência do mau caminho por onde entrou. O livre-arbítrio regula suas ações conforme um instinto que se chama consciência, também chama consciência de instinto, que lhes dá o poder de distinguir o bem do mal. Isso também é uma coisa que vai progredindo dentro do ser. Cada espírito está destinado a atingir a mais alta perfeição. Para a atingir, deve adquirir todos os conhecimentos pelo estudo de todas as ciências. Isso é interessante, né? Iniciar-se a todas as verdades, depurar-se pela prática de todas as virtudes. Como as qualidades superiores não se podem obter numa única vida, todos devem percorrer várias existências a fim de adquirirem os diversos graus de saber. A vida humana é a escola de aperfeiçoamento espiritual e uma série de provas, porque você aprende e tem que avaliar. Por isso é que o espírito deve conhecer todas as condições sociais, tem que ser pobre, tem que ser rico, e em cada uma delas aplicar-se em cumprir a vontade divina. O poder e a riqueza, como a pobreza e a humildade, são provas. Dores, idiotia, demência, são punições pelo mal cometido em vida anterior. Como se processa esse progresso? O homem progride por si mesmo, os mais adiantados ajudando os outros pelo contato social. Então, é como uma sala de aula mesmo, né? Nós estamos misturados com alunos dos mais diferentes tipos de características, e dessa convivência muitas vezes surge ou resulta o aprendizado de outro. Estava na Livro dos Espíritos, questão 777. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, ele nem percebe, não simultâneo em todos os sentidos, ora em ciência, ora em moralidade. O desenvolvimento da inteligência determina o desenvolvimento do livre-arbítrio, aumentando a responsabilidade do homem pelos seus atos, num processo, como a gente já disse, gradual. Progresso completo é o alvo a atingir, chegando a ele passo a passo, podendo servir-se da inteligência para fazer o mal, até que tenham desenvolvido o senso moral, consequência do progresso intelectual. Moral e inteligência são duas forças que somente se equilibram com o tempo, diz o Kardec, né? Como o Espiritismo racionaliza a questão da evolução individual e coletiva? Allan Kardec considera existirem 3 períodos no trabalho de evolução, abrangendo as condições sempre transitórias do espírito. O primeiro, o período material, no qual a influência da matéria domina o espírito. É o estado das criaturas dadas a paixões frutais e cruéis, né? Não, e carnais, a sensualidade, cujas aspirações são exclusivamente terrenas,
ligadas aos bens temporais ou refratárias às ideias espirituais. O segundo é o período de equilíbrio, em que as influências da matéria e do espírito se exercem ao mesmo tempo. Em que, embora submetido às necessidades materiais, a criatura pressente e compreende o estado espiritual, trabalhando para sair do estado corporal. Esses dois períodos realiza nos mundos inferiores e médios, estando sujeito a reencarnações. Por fim, o período espiritual em que, tendo dominado completamente a matéria, isso naturalmente aqui na Terra é muito difícil, o espírito não mais necessita da encarnação, nem do trabalho material. Seu trabalho é inteiramente espiritual, é o estado dos espíritos nos mundos superiores. Isso está na Revista Espírita. Mais alguns casos do Dr. Weiss. A dana, efeitos físicos não tem, garganta encaroçada, engasgos frequentes, infecções respiratórias, perda de voz. Os psicológicos, dificuldade de relacionamento com a mãe, tendo sido vítima de abuso na infância por parte dos pais. Um dos livros do Dr. Brian, de 96, fala que nos Estados Unidos está falando esse negócio de abuso na infância por parte dos pais, era alguma coisa que crescia muito no final do século XX lá nos Estados Unidos. As causas dos eventos que perseguem a moça. Experiência de morte por assassinato na Itália renascentista, em que, como homem, foi apunhalado na garganta por ocultar importante segredo. Noutra existência, noutra vida, provavelmente numa ilha do Pacífico, dotada de poderes psíquicos, absorta numa dança tribal, descuidou-se de um fogo que fora incumbida de vigiar, que, alastrado, sem que avisasse a comunidade, determinou a morte de todos, entre os quais sua mãe na vida atual. Outro caso, a Carole. Efeitos físico, dores fortes e debilitantes, enxaquecas pré-menstruais, sintomas agravados a qualquer movimento no braço direito acima da cabeça, como sequela de acidente automobilístico sofrido 20 anos antes. A causa, vivência 1000 anos antes em algum lugar da Europa Central, em que, perseguida por turba que a punia por suas crenças e heresias, foi atingida por um golpe acima do olho esquerdo, exatamente o ponto onde a dor da enxaqueca atual era mais forte. Naturalmente, esses casos eles merecem reflexão, discussão, mas eles sugerem que muitos dos eventos que nos acometem na existência presente, eles têm suas raízes fincadas no passado mais remoto. A memória, então, assume um papel decisivo na questão da formação da personalidade, ou seja, nós, essencialmente, somos sempre os mesmos. O que vai mudando é a embalagem, o entorno, a questão social, o ambiente onde nós nos desenvolvemos, onde vivemos, e as experiências que temos. Limitada em suas ideias e aspirações, tendo circunscrito seus horizontes, a criatura na face humana precisa sedimentar todas as coisas e identificá-las, a fim de guardar delas apreciável lembrança e basear seus futuros estudos nos dados que haja reunido. Pelo sentido da visão, diz Kardec no Obras Póstumas, foi que lhe vieram as primeiras noções do conhecimento. Foi a imagem de um objeto que lhe ensinou a existência desse objeto. Quando conheceu muitos, tirou deduções das impressões diferentes que eles lhe produziam no íntimo do ser. Fixou na inteligência a quintessência deles por meio do fenômeno da memória. Diz ainda, ora, o que é a memória senão uma espécie de algo mais ou menos volumoso que se folheia para encontrar de novo ideias apagadas e reconstituir os acontecimentos que se foram. Esse álbum tem marcas nos pontos capitais. De alguns fatos o indivíduo imediatamente se recorda. Para recordar-se de outros, é necessário folhear por longo tempo o álbum. A memória é como um livro, aquele em que lemos e em que algumas passagens facilmente se nos apresentam aos olhos. Todavia, as folhas virgens ou raramente perlustradas têm que ser folheadas uma a uma, para que consigamos reconstituir um fato sobre o qual pouco tenhamos demorado a atenção. Quando o espírito encarnado se lembra,
Sua memória lhe apresenta, de certo modo, a fotografia do fato que procura. Em geral, os encarnados que o cercam nada veem, mas os espíritos o veem e folheiam conosco. Em dadas circunstâncias, podem mesmo deliberadamente ajudar a nossa pesquisa ou perturbá-la. A memória, segundo os espíritos, está no espírito. No corpo físico, o cérebro e suas subdivisões aí é responsável pela fixação na superfície das estruturas que nos representam, né? A gravação dessas informações e um aroma, um som, uma música, uma palavra. Mas e quanto ao argumento do esquecimento do passado apregoado pelos espíritos? Explica Allan Kardec que desde que o espírito se liga ao corpo físico recém-fecundado, experimenta uma perturbação crescente à medida que o vínculo que o prende se estreita, perdendo nos últimos instantes toda a consciência de si mesmo, de forma que ele nunca é testemunha consciente do seu nascimento. No momento em que a criatura respira, o espírito começa a recobrar suas faculdades, que se desenvolvem à medida que se formam e se consolidam os órgãos que devem servir para sua manifestação. Ao mesmo tempo em que recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, qualidades e aptidões adquiridas anteriormente, aptidões que estavam momentaneamente estacionadas em seu estado latente e que, em retomando sua atividade, vão ajudá-lo a fazer mais ou melhor o que anteriormente não fez. Renasce a partir do ponto em que deixou seu progresso anterior, sendo para ele um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Ele apenas se lembra do que aprendeu, por lhe ser isso útil. O esquecimento se restringe à identidade, nacionalidade, naturalidade, dados, enfim, que poderiam perturbá-lo ou entravá-lo. É, pois, um homem novo, por mais velho seja seu espírito, se apoiando sobre novos hábitos com a ajuda dos que adquiriu. Apesar desse esquecimento, o espírito é sempre ele, antes, durante e depois da encarnação, que, por sua vez, não é senão uma fase especial de sua existência. Às exceções daqueles que se recordam de vidas anteriores, sobretudo na primeira infância, tem relação com o intervalo curto entre reencarnações, lembranças muitas vezes favorecidas pela cultura dominante na região em que renascem, bem como planos e programas traçados pelos que administram os processos evolutivos para que sirvam de sinalização para evidenciar a realidade da reencarnação através da genialidade precoce. Enxaquecas e torcicomas. Causas. Experiência de morte em algum lugar da Grécia, como o homem foi abatido numa caverna por um guerreiro que lhe cravou uma lança no rosto, sentindo dor semelhante à enxaqueca da vida atual. Repetimos. A essência, a individualidade continua a mesma. Os registros de memória, os traumas, as lesões experimentadas, dependendo da intensidade, ficam gravadas e refluem, eventualmente em forma de doenças, que o corpo nada mais é do que um filtro daquilo que traz o espírito em existências subsequentes. Alberto, médico radiologista, efeito físico. Cruciantes e graves dores nas costas e espasmos não aliviados por analgésicos nos acessos. Causa. Morte em 2 vidas sucessivas por ferimentos mortais nas costas, uma das quais como soldado, vários séculos atrás, morrendo dolorosamente num campo de batalha europeu, experimentando a dor do ferimento fatal que correspondia exatamente à localização da sua atual dor nas costas. O interessante que o Dr. Brian Weiss aí chama a atenção, né, é o fato de que precisaria do cara ter uma imaginação pródiga demais para, nesse estado de consciência alterado, reconstruir, porque aqui nós sintetizamos as informações que estão nos livros, né? Os livros estão completos, os quadros aí. Aí a gente só fez uma síntese mesmo, para mostrar que a reencarnação aparentemente é uma realidade, né? E ela vai determinando no processo evolutivo eventos físicos, mentais, psicológicos, emocionais, sociais
que vão naturalmente ajudando o ser a crescer. Se tentássemos explicar melhor o significado de instinto e inteligência, como poderíamos fazê-lo? Kardec responde: o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Nos atos instintivos não há nem reflexão, nem combinação, nem premeditação. Seria hoje uma compulsão, um impulso, né? Que na realidade foi inicialmente delineado pelo Pavlov, em 1905, quando descobre o reflexo condicionado. Todo ato maquinal ou mecânico é instintivo. O impulso involuntário é instintivo, está no livro A Gênese de Kardec. Já a inteligência revela-se por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados segundo a oportunidade das circunstâncias. Denota reflexão, associação, deliberação, direção calculada, obrigado. É ato inteligente. Tudo isso aí está no livro A Gênese, que é o último que o Kardec organizou. Sendo o instinto a faculdade dominante no início da experiência humana, como situar a inteligência? Diz o Kardec que instinto é uma espécie de inteligência não racional através do qual todos os seres provêm suas necessidades. Na primeira encarnação, o espírito está no estado de infância na vida corpórea, como eu já dito. Sua inteligência apenas desabrocha, ele ensaia para a vida. O instinto guia o espírito, confundindo-se em seus efeitos as paixões e os impulsos das almas no primeiro período do seu desenvolvimento. As paixões nas primeiras idades do espírito têm de comum com o instinto o fato de que os seres delas são solicitados por uma força igualmente inconsciente. O instinto, porém, enfraquece-se pela predominância da inteligência. O instinto se aniquila por si mesmo, as paixões sendo domadas pelo esforço da vontade. Obviamente, nas fases iniciais, o instinto de conservação e o instinto sexual dominantes determinam o comportamento social. A reencarnação determina sempre procriação e alimentação, diz Kardec. Isto é, necessidades da matéria a satisfazer e assim entraves para o espírito. A luta é necessária ao desenvolvimento do espírito. É na luta que exercita suas faculdades. Aquele que ataca para ter o seu alimento e que se defende para conservar a vida, fazem assaltos de astúcia e de inteligência, por isso mesmo aumentam suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas o que foi que na realidade o mais forte ou mais apto tirou do mais fraco? Sua vestimenta de carne e nada mais. O espírito que não morreu, mais tarde retoma outro corpo. Nos seres inferiores da criação, naqueles em que o senso moral não existe, nos quais a inteligência está ainda no estado de instinto, a luta não poderia ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas necessidades materiais é a da alimentação. Assim, lutam unicamente para viver os espíritos aí nos estados primitivos, isto é, para apanhar ou defender uma presa, desde que não poderiam ser estimulados por um motivo mais elevado. É neste primeiro período que a alma se elabora e se ensaia para a vida. Quando atingiu o grau de maturidade necessário à sua transformação, surgem novas faculdades. Estamos sempre falando do espírito que vai usar-se ou servir-se de corpos ou de um corpo, né? O livre-arbítrio e o senso moral que dão um novo curso às suas ideias adotam de novas percepções. Mas as novas faculdades morais de que é dotada só se desenvolvem gradualmente, pois nada é brusco na natureza. Há um período de transição no qual o homem apenas se distingue do bruto. Nas primeiras idades domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam. Então o homem luta não mais para se alimentar, mas para satisfazer sua ambição, seu orgulho, a necessidade de dominar. Para isto ainda lhe é necessário destruir. À medida que o senso moral vence, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruição, acabando mesmo por se tornar odiosa e apagar-se.
o homem cria horror ao sangue. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, porque, mesmo chegado a este ponto, que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. Só ao preço da sua atividade é que adquire conhecimentos, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, então, a luta, de sangrenta e brutal que era, torna-se puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra seus semelhantes. A explicação está lá num dos números da Revista Espírita. Mais 2 casos. Efeito da Beth: asma, alergias, problemas respiratórios desde a infância, o que a tornara dependente de injeções de adrenalina e doses de esteroides e outros medicamentos para controlar acessos e sintomas, além de viciá-la em um descongestionamento nasal. Descongestionante nasal. Causa: morte em fogueira na Idade Média, vivência em que registrou a ação avassaladora da fumaça queimando os seus pulmões. Alessia, professora de 50 anos, efeito: o físico, asma, psicológico, pavor de água. Causa: experiência de morte com menina de 8 ou 9 anos caindo de um penhasco e se afogando em vida passada. Uma outra experiência de regressão, também menina, jovem escrava de 11 ou 12 anos, no Antigo Oriente Próximo, em consequência de asfixia ocasionada por ter sido atingida por uma carroça de feno ou palha molhados que caiu sobre ela. E o instinto sexual, já que o alimento ali nós falamos anterior, né? O instinto sexual, traduzindo amor em expansão no tempo, vem das profundezas para nós ainda inabordáveis da vida. Isso é André Luiz que está explicando. O sexo é mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivos da forma em que se exprime. À medida que se nos dilata o afastamento da animalidade quase absoluta para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas, tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que se horizontalizam na inteligência. Nos primeiros, cujos sentimentos se alteiam para as esferas superiores, o amor se ilumina e purifica, mas ainda é instinto sexual, nos mais nobres aspectos, imanizando-nos as forças com que se nos afina em radiante ascensão para Deus. Nos segundos, cujas emoções se complicam, o amor se requinta, transubstanciando-se o instinto sexual em constante exigência de satisfação imoderada do eu. Os primeiros aprendem a amar com Deus, os segundos aspiram a ser amados a qualquer preço. Gera cargas magnéticas em todos os seres, mostrando que por trás da carcaça tem alguma forma interior chamada espírito, né? Que na realidade vai se aperfeiçoando, vai se refinando ao longo das existências, pela função criadora de que se reveste, cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um, e que, em se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma, como que ali obliterar os mecanismos outros de ação, como se estivéssemos diante de usina reclamando o controle adequado, ou seja, a força do sexo é muito dominante. Ao nível dos brutos ou daqueles que lhes renteiam a condição, que são os espíritos que estão lá no comecinho da caminhada evolutiva, a descarga de semelhante energia se efetua indiscriminadamente através de contatos quase sempre desregrados e infelizes, domínio, violência, estupro, que lhes carregam em consequência a exaustão e o sofrimento como processos educativos. O instinto sexual, então, a desvairar-se na poligamia, traça para si mesmo largo roteiro de aprendizagem de que não escapará pela matemática do destino que nós mesmos criamos, ou seja, nós vamos, a partir do momento que amadurecemos, querendo coisas diferentes, só que nós temos que acertar as contas dos prejuízos que causamos. Até que o espírito consiga
purificar as próprias impressões, numerosas reencarnações instrutivas e reparadoras se lhe debitam no livro da vida, porque não cogita exclusivamente do próprio prazer sem lesar os outros. Quer dizer, tudo que nós fizemos de mal para alguém repercutiu em nós e trouxe para junto de nós, como que imantados, aqueles personagens que não nos perdoaram e que mantêm-se muitas vezes presos aos mágoas, aos rancores e tudo mais. Toda vez que lesa alguém, abre nova conta resgatável em tempo certo. E aqui ele fala um negócio muito interessante, porque que o sexo é uma coisa quase que obsessiva na vida de muitos. Isso ocorre porque o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, olha aí, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psicomagnéticos que lhes são necessários ao progresso. Está no livro Evolução em 2 Mundos. A dinâmica da evolução é inerente ao ser espiritual. As aspirações da alma arrastam a sua realização, e esta realização é conseguida na reencarnação, enquanto o espírito está no trabalho material. O espírito, no início da sua fase humana, estúpido e bruto, sente a centelha divina em si, pois adora um Deus que materializa conforme a sua materialidade. Nesse ser ainda vizinho do animal, há uma aspiração instintiva, quase inconsciente, para um estado menos inferior. Começa por desejar satisfazer seus apetites materiais e inveja o que vê num estado melhor que o seu. Numa encarnação seguinte, é arrastado a um corpo mais aperfeiçoado e sempre, em cada uma de suas existências, deseja um melhoramento material. Jamais se sentindo satisfeito, sempre, porque a aspiração à felicidade é a grande alavanca do progresso. À medida que suas sensações corporais se tornam maiores, mais requintadas, suas sensações espirituais também despertam e crescem. Então começa o trabalho moral e a depuração da alma se une à aspiração do corpo para chegar ao estado superior. Esse estado de igualdade de aspirações materiais e espirituais não é de longa duração. Em breve, o espírito eleva-se acima da matéria e suas sensações não mais podem ser por elas satisfeitas. Necessita mais, precisa de melhor, mas aí, tendo o corpo sido levado à perfeição sensitiva, não mais pode acompanhar o espírito, que então o domina e dele se destaca cada vez mais como um instrumento inútil. Ele volta todos os seus desejos, todas as suas aspirações para um estado superior. Sente que as aspirações materiais, que lhe eram motivo de felicidade em suas satisfações, não são mais que um aborrecimento, uma degradação, uma triste necessidade da qual aspira libertar-se para gozar sem traves de todas as venturas espirituais que pressente. Está na Revista Espírita. Outras aquisições vão se incorporando às primeiras. Quando atingir o grau de maturidade necessário à sua transformação, surgem novas faculdades. O livre-arbítrio e o senso moral, que dão um novo curso às suas ideias, adotam de novas percepções. Mas as faculdades morais de que é dotada só se desenvolvem gradativamente, pois nada é brusco na natureza. Há um período de transição no qual o homem apenas se distingue do bruto. Nas primeiras idades, domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam. Então, o homem luta não mais para se alimentar, mas para satisfazer sua ambição, seu orgulho, a necessidade de dominar. Para isso ainda lhe é necessário destruir. Mas, à medida que o senso moral vence, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade da destruição, acabando mesmo por se tornar odiosa e apagar-se. O homem cria horror ao sangue. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito,
porque mesmo chegado a este ponto, que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. Só ao preço da sua atividade é que adquire conhecimentos, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas então a luta, de sangrenta e brutal que era, torna-se puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra seus semelhantes. Está na Revista Espírita. Mais 2 casos: enfermeira de UTI, Anne. Alergias respiratórias, a causa: morte séculos antes em fogueira em Paris, a qual foi condenada por causa dos seus poderes curativos, gravando-se-lhe na memória o calor ardente e a inalação da fumaça densa e sufocante. Esse caso é muito interessante, porque as alergias surgiram numa visita que ela fez com o marido a Paris, e percorrendo algumas daquelas ruas certamente seculares da cidade Luz, que é Paris, né? Aquilo lá provavelmente reacendeu lembranças que estavam remotamente guardadas dentro dela. Elizabeth, uma executiva de 51 anos, problemas respiratórios também, causa morte em Sterling, Massachusetts, quando jovem chamada Nora, 16 anos, surda muda, dependente de aparelhos ortopédicos para os pés, acabou vítima fatal de incêndio numa fábrica de roupas em que trabalhava desde os 12 anos. De que forma a vida em sociedade influi na formação da personalidade circunstancial? Como as gerações se compõem dos indivíduos que já viveram nas gerações precedentes, segue-se que o progresso delas é a resultante do progresso dos indivíduos. Muitas vezes um indivíduo renasce na mesma família, ou pelo menos os membros de uma família renascem juntos para constituir uma família nova numa posição social diferente, a fim de apertarem os laços de afeição entre si ou reparar agravos recíprocos. Por considerações de ordem mais geral, a criatura renasce no mesmo meio, que é o que o Brian Weiss descobre também, na mesma nação, raça, quer por simpatia, quer para continuar com os elementos já elaborados, estudos começados para se aperfeiçoar, prosseguir trabalhos encetados e que a brevidade da vida não lhe permitiu acabar. Não se pode duvidar de que haja famílias, cidades, nações, raças culpadas porque, dominadas por instintos de orgulho, egoísmo, ambição, cupidez, enveredam por mau caminho e fazem coletivamente o que o indivíduo faz isoladamente. Uma família se enriquece à custa da outra, por exemplo. Um povo subjuga outro, levando-lhe à desolação e à ruína. Uma raça se esforça por aniquilar outra raça. É essa a razão porque há famílias, povos e raças sobre os quais desce a pena de talião. Então a família tem um papel importantíssimo na formação da personalidade. Desde que o temperamento é um efeito, diz Kardec, e não uma causa, os meios tentados para modificá-lo podem ser paralisados pelas disposições morais do espírito, que impõem ou opõem uma resistência inconsciente e neutraliza qualquer ação. É, pois, sobre a causa primeira que se deve agir, temperamento. Se se consegue mudar as disposições morais do espírito, o temperamento modificar-se-á por si mesmo, sob o império de uma vontade diferente. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Em certa idade é difícil uma transformação do caráter. É, pois, a educação e, sobretudo, a primeira educação que incumbe os cuidados dessa natureza. Quando a educação desde o berço for dirigida nesse sentido, quando se aplicar em abafar em seus germes as imperfeições morais, como faz com as imperfeições físicas, não mais se encontrará no temperamento um obstáculo contra o qual a ciência muitas vezes é impotente. Então, 18ª questão, a formação da personalidade circunstancial é mais resultado do senso de observação do que uma atitude deliberada dos que assumam a paternidade
enquanto a personalidade integral, que é o espírito, vai resultando das repercussões das experiências acumuladas. Na condição de reencarnado, já existem correntes que afirmam que fatores determinantes de certos distúrbios têm sua origem na vida intrauterina. O que diz o Espiritismo sobre isso? Os avanços sobre o conhecimento do comportamento emocional do indivíduo revelam ser uma personalidade resultado de influências do meio misturando-se com as informações de vidas passadas. Como analisar esse contexto com base no Espiritismo? Segundo o espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, o lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. A maneira de alguém que recebe esse ou aquele tipo de educação em estado de sonolência, o espírito reencarnado no período infantil recolhe dos pais os mapas de inclinação e conduta que lhe nortearão a existência em processo análogo ao da escola primária, pelo qual a criança é impelida a contemplar ou mentalizar outros quadros para repeti-los no desenvolvimento natural da instrução. E aí a gente vê que mesmo nós, como pais, como cônjuges, muitas vezes estamos repetindo aquilo que nós recriminávamos. É como se fixássemos realmente os exemplos. Quer dizer, além da observação, o exemplo tem um poder muito forte sobre a nossa personalidade na vida de relação, né? As almas valorosas, dotadas de mais alto padrão moral, seguindo as aquisições já feitas em numerosas reencarnações de trabalho e sacrifício, constituem exceções no ambiente doméstico, por se sobreporem a ele, esterilizando a vontade mais enérgica de que se fazem mensageiras. Contudo, via de regra, a maioria esmagadora de inteligências encarnadas retratam psicologicamente aqueles que lhes deram um veículo físico, repetindo, como eu disse, nós estamos sempre repetindo às vezes os comportamentos que execrávamos, transformando-se por algum tempo em instrumentos ou médiuns dos genitores, a face do ajustamento das ondas mentais que lhes são próprias em circuitos conjugados, pelos quais permutam entre si agentes mentais de que se nutrem. Somente depois que experiências mais fortes lhes renovem a afeição interior, costumam os filhos alterar de maneira mais ampla os moldes mentais recebidos. Em todos os planos, determina a providência do Criador seja a criatura amparada com segurança. Cada consciência que renasce no campo físico traz consigo as ligações do agrupamento espiritual a que se filia, demonstrando as afinidades profundas e que é fundamental da notícia no fluxo revelador com que se apresenta. Então estamos sempre presos àqueles com os quais nos comprometemos. Se os pais guardam sintonia com as forças a que se lhes jungem fluidicamente os filhos, a vida prossegue harmoniosa, como que sobre rodas nas quais as crenas se mostram perfeitamente engrenadas. Entretanto, se há divergência, passada a primeira infância, começam atritos e desencontros, a feição das interferências inevitáveis com perturbações dos circuitos em andamento. Surgem as incompatibilidades e disparidades que a genética não consegue explicar. Enredados à influência de companheiros que permanecem fora do vaso fisiológico, os filhos, nessas circunstâncias, evidenciam tendências inquietantes sem que os genitores consigam reivindicar a autoridade de que se reveste. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, tudo aquilo que foi acontecendo no processo de formação biológica, fisiológica e de personalidade lá na barriga da mãe até, o André Luiz fala até o final da primeira infância, né, que é 7 anos, ou era considerado 7 anos, vai refluir na adolescência na forma desses antagonismos entre pais e filho, ou filho e mãe, ou filha e mãe, e por aí vai, às vezes sofrendo também influências externas, no caso dos espíritos que estão na retaguarda. Caso número 13, Samanta, 18 anos, 45 quilos, pré-vestibulanda de medicina. Efeitos psicológicos: profunda ansiedade e depressão causada por sentimento de derrota
ante sua dificuldade de aprendizagem, especialmente matemática, parte derivada de sonho vívido que tiver em relação a um futuro fracasso. Segundo apurado pelo Dr. Brown, existências passadas na Grécia na condição masculina como arquiteto e construtor, mestre em relações espaciais e desenhos geométricos, profundamente inseguro e fracassado ante importante projeto pelo qual fora responsável. Outra existência em Roma, 100 anos depois da primeira, também construtor, matemático talentoso, conhecedor de composições e resistência de materiais, considerado o melhor em sua atividade. Caso 14, Chitra, 35 anos, bióloga molecular, pesquisadora. Os efeitos psicológicos, sensação de sufocamento em relação à mãe de quem cuidava há 10 anos por tradições culturais indianas, o que a impedia de ter vida social após enviuvar de casamento arranjado com um homem mais velho. Causas, existência anterior na Índia, em que, transformada em prostituta, acompanhava um exército alimentando soldados e satisfazendo seus desejos sexuais, por tê-la feito acreditar ser isso importante, tendo morrido ao dar à luz a uma criança. Noutra vida, ainda como mulher, foi sacrificada, tendo sido decapitada para que seu povo obtivesse uma boa colheita, uma honra, segundo lhe disseram, que traria compensações para ela e sua família na vida depois da morte. Sua mãe, nesta vida, também recupera memórias de vida passada, apenas ouvindo os CDs do psiquiatra, vendo-se uma jovem esposa indiana, 3 séculos antes, casada por amor com Chitra, que é a filha de agora, então na condição masculina, morta precocemente, provavelmente por uma picada de cobra, perda que justificava o extremo apego à filha atual. Então, além do lar, existem outros centros indutores. A escola edificante espera-os nas linhas da civilização para restaurar-lhes desde cedo as noções de ordem superior diante da vida, exalçando os conceitos de elevação moral imprescindíveis ao aprimoramento da alma. Transfiguram-se então os mestres comuns nos orientadores dos aprendizes, e a escola de hoje praticamente perdeu totalmente a sua característica, que é a que ele sugere que seria importante. Que, se atentos ao ensino, se fazem médiuns temporários das mentes que os instruem, que os professores também acabam sendo médiuns inconscientes, através do mesmo fenômeno de harmonização das ondas mentais, porquanto o professor, ensinando, torna mais lentas as oscilações que despede, enquanto que os alunos, aprendendo, fazem mais curtas as oscilações que lhes são peculiares, verificando-se o necessário ajuste de nível para que a permuta dos agentes espirituais se faça com segurança. Os discípulos que fogem deliberadamente ao dever da atenção, relaxando os compromissos que abraçam, permanecem ausentes do benefício ligados a circuitos outros, que lhes retardam a marcha na direção da cultura por desertarem os exercícios que lhes favoreceriam mais dilatada iluminação íntima. E, além da escola, surgem para os eventos do lar terrestre as obrigações do trabalho profissional, em que a personalidade segue no encalço da vocação ou soma de experiência que já conquistou na vida. Cada oficina de ação constrói, seja qual for a linha de serviço em que se expresse, novo educandário para a criatura em lide no campo humano, está no livro Mecanismos da Mediunidade. Há um ponto em que as influências das vidas passadas se tornam mais presentes na personalidade de formação. A mudança que se opera no caráter do indivíduo a uma certa idade, particularmente ao sair da adolescência, corresponde ao retorno do espírito à sua natureza, mostrando-se tal qual é. Isso foi dito pelo Kardec lá no Livro dos Espíritos. Quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhe foi dispensada, durante 15 a 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Permanecem boas, se eram fundamentalmente boas, mas se irisam sempre de matrizes que estavam ocultos na primeira infância. A passagem pelo claustro materno, um novo nome escolhido pelos familiares, os 7 anos de semiconsciência no ambiente fluídico dos pais, a recapitulação da meninice,
o relógio, aliás, o retorno à juventude e os problemas da natureza, da madureza, está dizendo, com as responsabilidades e compromissos consequentes, estruturam na individualidade eterna uma personalidade nova que se lhe incorpora ao patrimônio de experiências. Na passagem pelo plano físico, o espírito sofre uma dilatada hipnose, permanecendo logo após a morte física com a mesma ficha de identificação utilizada durante a permanência no corpo, até que, por merecimento próprio, se promova a círculos mais altos de sublimação, sendo o que foi nas ações praticadas no tempo da retaguarda mais próximo, isso é dito pelo André Luiz. Na construção da personalidade determinada por nova reencarnação, como acertar se a criatura não tem a mínima noção sobre as leis, mecanismos, enfim, sobre assuntos espirituais? Em si mesmo, o homem encontra tudo que lhe é necessário. Tudo que lhe é necessário para cumpri-las. Isso aí está lá no livro A Gênese. A consciência lhe traça a rota, diz Kardec. A lei de Deus está escrita na consciência, está no livro A Gênese também, no livro dos Espíritos também. As demais, Deus lhe lembra constantemente por intermédio de seus messias, de tempos em tempos, né? Profetas e todos os espíritos encarnados que trazem a missão de os esclarecer, moralizar, melhorar, nesses últimos tempos, pela multidão de espíritos encarnados que se manifestam, desencarnados que se manifestam por toda parte. Está no livro A Gênese. No ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar sadiamente o bem e o mal, e também deste ponto que a sua responsabilidade é mais seriamente empenhada. Na mente está o comando, né? Não, reside o comando. A consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. Está no Entre a Terra e o Céu, claramente dizendo André Luiz. O sentimento de culpa é sempre um colapso de consciência, através dele as sombrias forças se insinuam. Está no Entre a Terra e o Céu também. O remorso é uma consequência do desenvolvimento do senso moral. Não existe entre o senso moral, ainda não se acha em estado latente. É por isso que os povos selvagens e bárbaros cometem sem remorso as piores ações. Aquele, pois, que se pretenda ser inacessível ao remorso, assemelhar-se-ia ao bruto. À medida que o homem progride, o senso moral torna-se mais apurado, revela-se ao menor desvio do reto caminho. Daí o remorso, que é o primeiro passo para a volta ao bem. Está na Revista Espírita. Penúltima pergunta. Característica absolutamente pessoal, a personalidade, digamos, circunstancial, será sempre desse modo o resultado de fatores como influências familiares, meio, condição social, restrições físico-mentais, efeitos de experiências agradáveis ou desagradáveis, repercussões do passado próximo ou remoto, inversões ou tendências na área da sexualidade. A reencarnação não é uma punição para o homem, para o espírito, né? Mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e o meio de progredir. Pelo seu livre-arbítrio, pode, por negligência ou má vontade, retardar seu progresso, por consequência, prolongar a duração das suas encarnações materiais, tem que repetir mais vezes, as quais se tornam para ele, assim, uma punição, pois que, por sua culpa, permanece nas fileiras inferiores, obrigado a recomeçar na mesma tarefa, dependendo somente dele abreviar o tempo de suas encarnações mediante seu trabalho de purificação sobre si mesmo. Em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá ficar numa condição de humilhado. Se foi avarento, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário.
Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiadamente ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentam fazer melhor. Mais duas conexões para encerrar as conexões. A Diana, 40 anos, efeito psicológico, depressão crônica, relacionamento tumultuado com a filha por quem sentia grande rejeição desde que a segurou nos braços pela primeira vez. Causa: vivência turbulenta com a filha em vida passada, sem vínculos de parentesco, sendo arquirrivais, disputando o amor do mesmo homem. Na vida atual, o marido de Diana e pai da sua filha, que é um dado muito recorrente nas obras psicografadas. Michele, executiva, defeitos físico, dores constantes e lancinantes nos joelhos, às vezes acompanhadas de inchaços e edemas, particularmente no esquerdo, sobretudo após cirurgia no mesmo, depois de contusão esportiva que obrigou a fazer ela, a cirurgia, não conseguindo esticar completamente a perna, mancando discretamente. Os psicológicos, se sentia com os joelhos moles nos estados de ansiedade. Causas: atropelamento aos 40 e poucos anos por uma carroça em existência no meio oeste americano, em que mulher tinha o nome Emma, sofrendo esmagamento do joelho e pé esquerdo, embora o direito tenha ficado muito machucado, processo que evoluiu para uma infecção impondo-lhe a invalidez. Noutra vida, foram um soldado no Japão medieval, cujo joelho foi perfurado por uma flecha. Tudo isso são efeitos, e a causa vem aí. A origem da lição kármica, contudo, nasceu numa existência ao norte da África, no período anterior à chegada dos romanos, em que o homem, na condição de carcereiro, quebrava com especial prazer as pernas dos prisioneiros para que não pudessem fugir. Quebrava fêmures, enfiava pregos nos joelhos, destruiu tendões de Aquiles, causando muitas mortes por infecção, se regozijando de seus sofrimentos, recebendo recompensa por sua violência. E a última resposta: conscientizada sobre sua condição de espírito em evolução, como a pessoa pode compor um perfil de sua personalidade ante os fatores vida familiar, social, autoimagem, tendências na área da sexualidade que estruturam a vida atual? O conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual, embora julgando a si mesmo, o indivíduo tenda a ter a ilusão do amor próprio que atenua as faltas, se tornando culpáveis. O avaro, por exemplo, se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Um procedimento interessante é habituar-se ao hábito de, ao final de cada dia, realizar a revisão do que fez, se cumpriu todas as obrigações, se ninguém tem do que reclamar de sua pessoa, o que fez de bom ou de mal, com que intenções agiu. Perguntas claras e precisas, não temendo multiplicá-las. Muitas faltas que se comete passam desapercebidas, sendo percebida quando da realização do exercício sugerido a partir de respostas objetivas, um sim ou não, que não deixa dar lugar a uma alternativa. Respostas que são outros argumentos pessoais, pela soma dos quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nossa personalidade. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 919, naturalmente dito de outra forma. Aí está a bibliografia, está incompleta, não sei por que também, e assim é.